sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Jornada do Franqueado, dessa vez diferente a nossa apresentação. Eu sou Ana Paula Moraes, sou diretora de operações, uma das sócias aqui da Honest. Estou com convidados muito especiais para esse episódio, que é, claro, o host do programa, Murilo Specchio. E aí, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Mais um Jornada e hoje o papo tá incrível, hein? É isso aí. Porque a gente vai conversar com ninguém mais, ninguém menos que a Natália, uma franqueada nossa aqui da Honest. Nath, se apresenta pra gente. Olá, tudo bom? Sou a Natália Rosa, franqueada aí da Honest. Vim aqui conversar um pouquinho com vocês. Bom, vamos começar então? Vamos lá. Eu vou pegar uma primeira perguntinha aqui, Fica à que a gente vontade. gosta de entender um pouco do histórico, né? Você chegou aqui na Honest, mas você fazia alguma coisa antes da Honest. Sim. Então conta pra gente o que a Nath fazia antes de começar a operar o modelo de negócios da Honest e a gente constrói aí uma linha do tempo depois. Com certeza. Bom, eu sou engenheira de alimentos e sou apaixonada na área. Atuo aí no mercado desde 2017 e aconteceu que 3 anos para cá, comecei a pensar em ter algo meu, né? Mas eu sempre tive medo. Minha noiva sempre me encorajou, mas a gente ficava um pouco, e aí, será que dá? Será que não dá? Dinheiro a gente não tinha. E comecei a O pesquisar. sonho de todo empreendedor, né, Nath? Exatamente. Começa com um sonho. Exato, e o sonho tá aqui, mas o dinheiro não tá. Como que a gente faz, né? E comecei a pesquisar e encontrei a Sabrina, né, pela internet, no site de vocês. E aí a gente foi conversando, a gente fez uma reunião, fiquei muito interessada e aí o sonho caiu por terra porque, obviamente, eu não tinha nem um tostão no bolso para poder empreender. Até que um dia eu estava despretensiosa, eu acho que há 2 semanas da ABF, e aí a minha ABF, só prima... um recorte rápido aqui, é a feira de franquias, você tá Isso, falando, né? A maior feira de exatamente. franquias que acontece aqui em São Paulo. Isso foi que ano, Nath? Desculpa. 2023. Três. Isso, 2023. Foi entre janeiro e julho todo esse compilado, né? E aí minha prima, do nada, despretensiosa, me mandou uma mensagem no WhatsApp com um link de um concorrente, né? E aí eu falei, nossa, o que é isso? Ela tava assistindo Pequenos Negócios e aí, o que você acha da gente ter um mini mercado? Ou alguma franquia? Daí eu falei, nossa, tava pensando nisso recentemente com a Adri, vamos ver. Só que eu tenho conversado com alguns e o que mais me chamou a atenção foi esse. E eu mandei o da Honest para ela. E engraçado que agora vai ter a BF, a Sabrina me convidou. Dela, então vai, depois a gente pensa o que faz. E foi, eu conversei com ela pessoalmente, conversei com um concorrente também, falei com a minha sócia, falei, olha, concorrente eu achei muito comercial, a Honest eu achei mais humana, mais próxima, né? Então vamos ver, fizemos a reunião com a Sabrina e aí foi. Minha prima tinha o dinheiro para investir, ela é de Curitiba, ela é enfermeira. E aí ela topou para mim poder administrar. Então, peraí, foi uma engenheira de alimentos e uma enfermeira abrindo um mini mercado. Exatamente. Tá. Vindo de um histórico aí de uma família onde meu avô era empreendedor. É isso que eu ia perguntar, assim, se na família tinha algum empreendedor. Começamos com meu avô, já falecido, mas ele era mecânico e abriu uma pedreira com o irmão dele, né? Essa pedreira ainda tem na família. Fica no interior de São Paulo. E tempos atrás, meu irmão também tentou abrir não lembro se era franquia, mas abrir algo dele. Foram por 2 vezes e não deu certo, ele voltou pro CLT. E eu sempre fiquei na minha, mais quietinha, né? Eu tenho muito receio, né, de ir pra frente. Eu sei do meu potencial, mas parece que a gente precisa de alguém para levar a gente a algum lugar, né? E aí foi isso, né? Trabalhando no CLT, já um pouco frustrada com a realidade da minha área, e batendo de frente, né? Tendo um meet com a minha prima, né? Então a gente conseguiu, compramos a licença, né? E passando pelos treinamentos. Quem me atendeu muito foi o Johnny, né? Não faz parte, mas ele me ensinou muitas coisas.
E eu brinco, né? Eu tive uma passagem aí por consultores que, se pudesse, eu ia querer todos. Nós temos um time muito bom aqui dentro, né? Isso eu não posso negar. E aí foi isso. Entramos, eu não vejo a hora de sair do CLT. Eu quero ficar só com os mini mercados. Hoje a gente está com 2 unidades para implantar uma. Né? Aí Vocês vão implantar a terceira agora? Exatamente, início de setembro. Corporativo ou residencial, Nath? Residencial. Os 3 são residenciais. Sendo o primeiro num prédio de jovens, que é muito bom, por mais que não seja um nível alto, são pessoas que né, não fazem compra mensal, né? Então tem uma boa demanda. Num de comunidade, um CDHU, que lá foi onde eu tive grandes percalços, né? Mas a gente foi aprendendo com tudo isso. E agora o terceiro. E por incrível que pareça, mesmo correndo atrás com prospecção, os 3 eu consegui por vocês. Sendo, ironicamente, o primeiro e esse daqui eu já tinha passado nele, já tinha prospectado. O primeiro não tinha tido muito retorno, eles não estavam no momento de ter um mini mercado. E esse terceiro eles já estavam com um. E gostaram quando o nosso time de operação foi lá, porque, diferencialmente de outros concorrentes, nós estamos interessados neles, a gente faz pesquisa, não é nem questão de valores, e sim o fato de estar ali atendendo diretamente a eles. Poxa, que bacana. Parabéns pela trajetória, indo pro terceiro. Muito legal. Aí. Vocês abriram o primeiro em quanto tempo, Nath? Você lembra? Vocês entraram na franquia, então, em julho de 23, é isso? Exato. A gente teve uma demora, porque como eu tô no CLT, que aí é a maior dificuldade, né? O lado bom, eu trabalho 2x2, então eu trabalho 2 dias pró CLT, que eu não tenho tempo, infelizmente, para nada comercial, né? Porque é das 6 às 18, e os outros 2 dias eu fico em prol da empresa nossa, né? E aí eu prospectava, mas eu não tinha ainda pernas para conseguir alguma coisa, porque acabava indo, chegando num funilamento e fazia o projeto e não conseguia fechar em nada, né? Até que no final de dezembro, depois de muito tempo, mas justamente por conta dessa demanda do CLT, o Hamilton entrou em contato comigo e aí foi a primeira inaugurada em janeiro, a segunda em junho, dia 24 de junho, e a terceira tá agora para setembro, logo após a convenção aí. Ai, que legal. Boa, vamos cortar a fita na convenção, simbolicamente. A inauguração da terceira. Exatamente. Que bacana. Eu ia perguntar sobre essa questão de empreendedorismo, assim, você comentou que você sempre teve um certo receio, mas, paralelamente a isso, quando você estava no CLT, sei que ainda está, você começou a buscar essas opções, né? Sim, sim. Por que você resolveu empreender? O que te chamou a atenção nesse modelo de negócios e também dentro de franquias? Assim, por que você olhou e falou, vou um pouco mais para esse lado? Bom, primeiro, algo meu... Eu já não tinha muito dinheiro, né? Então não tinha como começar do zero. E eu queria trabalhar na área que fosse relacionada com alimentos. E por que franquia? Porque já teria o know-how, né? E isso facilitaria, né? Cortaria um passo aí, mesmo tendo treinamentos e tudo mais. Acho um pouco mais seguro, né? Então, para quem tem medo, você acaba confiando numa empresa que vai te ajudar. É muito melhor. E eu não queria nada, apesar de ter feito reuniões também com franquias de restaurantes pequenos, eu não queria nada que me prendesse aí 7 dias por semana. Afinal, desde quando eu me formei, eu trabalho 6 por 1 e agora que eu estou trabalhando 2 por 2, né? E aí foi a questão onde entramos em franquia e o mini mercado, por ser mais enxuto, né? É uma logística, onde às vezes eu até converso com meus amigos, né, onde eu tenho que às vezes jogar por terra tudo aquilo que eu aprendi, porque a gente trabalha do outro lado, né, eu trabalho com qualidade. Eu não vejo produtividade, né, eu vejo qualidade o tempo todo e agora eu tenho que ver os 2 lados. E isso é muito importante. O que acaba, às vezes, entrando em conflito internamente, mas é muito bom, porque eu consigo colocar em prática aquilo que eu gosto, consigo lidar com pessoas que eu também gosto, e juntou o útil ao agradável, né? Apesar da minha sócia não estar aqui, porque ela só investiu e eu administro, a minha noiva que me ajuda, ela é nutricionista e também trabalha com qualidade, a gente trabalha em indústria de alimentos, e isso é muito bom, porque faz a gente crescer dentro da nossa área com o que a gente acredita. E o lado bom da Honest tem essa parte, né? Vocês estão sempre próximos da gente.
E além do treinamento, consultoria e tudo mais, isso ajuda, deixa a gente um pouco mais tranquilo. Até, além do mais, puxa, né? Porque, hoje... A gente dá uns puxão de orelha de vez em Com quando. certeza, porque é isso, né? Eu queria estar só à frente, enquanto eu não posso, eu deixo de fazer muitas coisas, mas estou lá recebendo a mensagem da Renata Laete, não esquece dessa ação, se você não for fazer isso, faz aquilo, e essa sua saúde financeira, já fez a planilha? Então isso é muito bom. É bom porque não deixa a gente para trás, né? A minha maior dificuldade é a contabilidade. Esse eu atraso sempre. A contabilidade eu peguei com a parceria também da Honest. Então, é bom trabalhar com eles, mas é eles quem mais puxam minha orelha, né? Porque tá lá, chega dia 2, eu não mandei nada. Dia 3 eu ainda vou fazer. Se eu tô dentro do CLT, eu só consigo à noite. Quando chega à noite, eu tô exausta. Então, só o dia seguinte, né? E o dia seguinte, qual é o objetivo? Abastecer lojas. E aí vai ficando para depois, e aí eles estão puxando. Que legal. Mas acho que você está principalmente nesse processo de mudança, né, definitiva, porque, querendo ou não, tem uma falácia, né, que às vezes você vai ter o seu negócio e você vai trabalhar menos. Na verdade, é o contrário. Com o seu negócio, você trabalha mais, principalmente porque é para você. Exatamente. Só que você trabalha de maneira mais inteligente. Eu acho que esse é um ponto principal. E você tem mais liberdade da sua agenda. E aí tem uma diferença grande entre liberdade da agenda e tempo de trabalho. Exatamente. Que são duas coisas diferentes. Eu acho que muita gente busca mais liberdade, porque somos empreendedores, a gente trabalha 24/7, 7 dias por semana, 365 dias. Mas, de novo, a gente tem uma liberdade para conseguir trabalhar, que eu acho que é uma das coisas, pelo menos para mim, que mais me dá orgulho, assim, de ter a opção de escolher, né? Isso é muito bom. A gente recebe as pessoas aqui contando suas histórias e eles sempre trazem à tona essa questão dessa liberdade. E eu acho que você está nesse momento de você conseguir fazer a migração e sair 100% do CLT e conseguir se dedicar 100% ao negócio. E aí esses pontos que você trouxe, né? Poxa, às vezes eu estou um pouco mais atrasado com uma ação que eu preciso fazer, que a consultora está me cobrando, ou mesmo uma demanda da contabilidade, são coisas que você vai conseguir equacionar nesse momento. Só que é importante ter alguém, né, para acompanhar e direcionar. Você até comentou um pouco antes que seu irmão empreendeu, acho que 2 vezes. Isso. Ele tentou, talvez, sozinho os negócios. E a gente sabe, né, tem uma taxa, tem uma pesquisa que o IBGE faz, o Sebrae também publica, que é a taxa de mortalidade das empresas aqui no país. Infelizmente, a cada 10 anos, de 10 empresas que nascem, 9 vão deixar de existir. É muito grande a taxa de mortalidade. E quando você vai para a franquia, esse número é próximo de 6%. Então, reduz significativamente o risco de empreender no modelo já testado, que foi validado e que tem esse suporte, esse acompanhamento. De novo, 98% dos nossos franqueados, quando chegam aqui, têm uma atividade econômica principal. E, às vezes, distante do que é a operação que a gente tem. Então, conseguir capacitar ele, preparar, a gente até brinca aqui dentro da companhia, né? Antes da gente ser franquia, a gente é um business de educação e capacitação, da gente conseguir trabalhar e levar isso para as pessoas como um todo. Mas é legal entender aí um pouco desse seu momento seu de transição. E eu tenho certeza que você vai conseguir largar definitivamente a CLT. A gente está aqui para te ajudar. Né? Eu quero muito. Ô, Nath, eu ia te perguntar, assim, você trabalha, sua formação é de engenharia de alimentos, é um cenário bem diferente de um comércio varejista aqui, né? Querendo ou não, que é um mini mercado. Quais são as principais características de uma engenheira de alimentos que contribuem para esse novo cenário que você tem hoje na sua vida, assim, para esse seu olhar empreendedor de hoje? Primeiro, quando a gente pensa em algo enxuto, igual a um mini mercado, né? Algo pequeno, com abastecimentos até simples, a gente pode esquecer de pontos principais, né? Sobre onde colocar, como armazenar, como você deve estar com condições higiênicas no local, que é a parte que a gente entra em conflitos muitas vezes, aonde você vai estocar. Na verdade, voltando, engenheiro de alimentos, ele é aquele que é responsável desde da prospecção de fornecedores até o consumo final desse alimento, né? Seja desde uma bebida, uma água, até alimentos bem mais preparados, né? Então, você pode abranger por N áreas, né?
E a da qualidade é a que pega todas, é a que, onde que eu vou colocar na gôndola, como que minha gôndola tem que estar limpa, com o que eu vou limpar, como que eu vou tratar o meu cliente quando ele estiver reclamando sobre algo que não está conforme deveria estar. E a outra parte, né, a parte legislativa, por mais que da parte varejista eu não tinha essa experiência toda, eu já sei como lidar diretamente com uma fiscalização ou até mesmo aonde buscar na legislação para eu estar sempre condizendo com a legalidade. E, inclusive, é outra parte, né? Igual quando a gente fala de, eu preciso de ter, igual a gente vai atrás dos clientes e tem os vouchers, né? E aí, como é que eu vou atrás agora para ter os vouchers? Depois da pandemia, tudo mudou e complica pro lado do franqueado, o lado da franqueadora em si, porque aumenta, sim, a rigorosidade, ela é necessária para quando a gente pensa em consumidor final. Lembrando que uma coisa que eu aprendi muito, quando a gente trabalha com alimentos, você é o primeiro consumidor. Uhum. Não é o outro que vai chegar lá, não é alguém que você não conhece. É alguém que você conhece, é você mesmo, é seu parente. Então, a gente tem que estar cada vez mais rigorosos com isso, né? O que complica quando você pensa na parte de negócios. Tá. Né? E aí a parte de negócios é onde vai entrar em conflitos e a gente tem que ir atrás. É onde a gente consegue se respaldar. Então, é isso. A parte legislativa e a parte operacional, pensando em qualidade, me contribui muito, quase que 80%. É a parte de vendas que eu vou aprendendo muito com vocês, de negociar, de ser esperta, né, na hora de lidar com, seja com uma dificuldade com o consumidor final, com o condômino, ou até mesmo com o síndico, para que ele seja bem tratado, mas que a gente também não fique para trás. Sim. E é esse lado que a gente vai evoluindo, né, tirando a parte do que já era em contato, né? Trabalhar com alimentos no CLT, já ser formada com isso e estar empreendendo na área. E aí eu vou só pegar liberdade aqui, claro, para trazer um pouco da visão. A Ana te fez uma pergunta, né, de como que a sua profissão contribuiu para esse momento empreendedora. E como que você hoje, depois, vamos colocar aí 2 anos na frente de um negócio, vê parte da tua vida? Porque, querendo ou não, todo o aprendizado que você está trazendo como empreendedora, ele vai resvalar para a sua vida pessoal e também profissional. Seletista. Seletista, parte seletista, né? Você conseguiu ver uma Nath diferente? Sim. Quais foram essas principais mudanças que você viu à medida que você toma uma decisão? Porque, assim, todo mundo que toma uma decisão de empreender, principalmente num Brasil que tem as suas várias dificuldades nesse meio do caminho, é um indivíduo corajoso. Com certeza. É muito corajoso. E que quer mudar de vida, quer mudar a vida dos seus familiares. O que você percebeu que você teve Poxa, eu cresci muito nesse tipo de quesito, foi muito legal para o trabalho para isso também. Conta um pouco dessa mudança que a Nath teve. Vamos lá. Resiliente eu sempre fui. E por que eu vou começar por esse lado? Porque eu sempre fui resiliente e sempre lidei com indústrias complicadas, onde tinha que todo dia, vamos que vai dar certo. Além de ter que tratar com pessoas, né? Você está acostumado a trabalhar de um jeito. Então eu tenho que saber negociar com você para que você aprenda a fazer o correto. Não é só te ensinar, é te capacitar. E aí, com isso, no empreendedorismo, eu aprendi a ser mais resiliente, porque, nossa, a gente já queria estar lá, já tirando prolabore, fazendo essas outras partes, e não é assim. Vai trabalhar menos horas. Não é isso. A parte operacional pode ser menos horas, mas o restante, a sua cabeça não para de pensar. Então, aumentou, sim, a minha criatividade. E, além da criatividade, aumentou a minha questão de senso e ser um pouco mais equilibrada com as coisas. Para mim é tudo no preto e tudo no branco. Mas o que o empreendimento fez com que eu aprendesse mais tudo bem, o certo é esse, mas o que eu posso fazer para caminhar nele sem ser exatamente assim, sair daquele cabresto de que tem que ser dessa maneira. Jogar dentro das 4 linhas, mas ainda ter uma flexibilidade, né? Exatamente, isso para mim sempre foi muito difícil. E eu sempre fui da área da qualidade muito dura. Tem que ser assim, então vai ser assim.
né? É onde a gente fala que a gente tem um coração peludo na área da qualidade, né? Sinto muito que você passou a noite com seu filho no hospital. Por que você não fez a barba? Você tem que fazer. Volte lá e faz. E quando por dentro você tá sofrendo, cara, o filho dele tá sofrendo e eu tô aqui cobrando uma barba. E... O que é uma barba perante tudo isso, né? Exatamente. E com a parte do empreendedorismo eu comecei a pensar, não tem que ser dessa maneira, 100%. A gente tem as 4 linhas, mas a gente pode andar um pouco fora, desde que seja correto, desde que a gente não perca a transparência, ser íntegro. E para mim isso é o mais importante, né? Os valores de integridade, de transparência, de ser quem você é. E eu pude, com essa liberdade, igual você falou, ser mais eu mesmo. Entendeu? Você descobriu uma outra Nath também. Exatamente. Então eu posso ser mais eu posso ser mais flexível e eu posso sim crescer cada vez mais. Outra coisa, eu já estava cansada, não tinha mais interesse de evoluir. Para mim, só aquele cargo de analista para mim era o suficiente, apesar de já ter passado com parte de coordenadoria. E é onde eu estava frustrada, né? Eu não tenho mais ambição. O que eu vou fazer agora? Cadê minha ambição de querer crescer mais? E eu nunca tinha deixado de querer evoluir, mas o crescer profissionalmente para mim não fazia mais sentido. Já estava ótimo. E com o empreendedorismo não, eu quero crescer, quero evoluir, quero ter algo meu. E para ter algo meu, não basta só ficar com uma loja, não basta só ficar naquele mesmo. A gente tem que ir indo pelas laterais, aprendendo outras coisas e vendo mais de fora da caixinha. Legal. Nossa, legal. muito legal, muito Nath. legal, Parabéns. né? Ver essa jornada de autoconhecimento, né? Sim. Que você começa a ter quando você começa a empreender. Eu anotei algumas coisas assim, esse aumento de criatividade, esse equilíbrio e essa paciência que você precisa lidar também de maneira diferente com isso. Essa renovação da ambição, que acho que é uma coisa muito legal, né? Às vezes não tem ninguém para poder te puxar. E às vezes você está num momento que você também não quer se puxar. E ter aí um projeto. Fala, turma, vocês devem estar curtindo demais esse episódio, vários insights, vários aprendizados, e eu tenho certeza, talvez nesse momento você está pensando, será que eu vou empreender? Será que eu empreendo com a Honest? E para facilitar essa sua decisão, tem um QR Code aqui na tela, onde você vai se inscrever e vai ter um bate-papo com um dos nossos consultores, que ele vai explicar no detalhinho como é que funciona o nosso modelo de negócio. E quem sabe, um dia, você não vai estar sentado nessa mesa de podcast contando a sua história de sucesso. Que é muito maior, que vai fazer você olhar para frente e falar assim, poxa, eu quero buscar isso. E aí eu venho conectando com uma pergunta que eu sempre gosto de entender, assim. Eu olho muito do meu histórico quando eu comecei a fazer negócio no Brasil. Como que foi o apoio da sua família e das pessoas que estavam do seu lado quando você... Vou empreender. Primeiro, teve apoio, né? Teve apoio, teve apoio. Engraçado. Teve apoio? Se teve, como foi? Engraçado, você estava formulando a sua pergunta e eu pensando em falar sobre isso. Sim, eu tenho pais maravilhosos. Eles são professores já aposentados e eles sempre nos incentivaram a tudo. Tanto é que eles ajudaram muito meu irmão na época de empreender. Minha mãe nasceu numa padaria praticamente. E quando eu fechei junto com a minha prima, o que a gente vai fazer? Já vai falar ou vai esperar? Vamos esperar. E a gente esperou. Prospectei no silêncio, fizemos tudo no silêncio e eu moro no mesmo corredor que a minha mãe no condomínio. Eita, nós! Então, como é que você sai com uma blusa da Honest pra prospectar e você não tá nem... Então, o bio do Instagram na surdina, né? Bloqueou. Exatamente, tudo. E aí, quando veio a questão da primeira loja, eu e minha sócia, vamos falar? Vamos. Ela ia contar para a mãe dela, que é irmã da minha mãe, e eu para os meus pais. Para a mãe dela e para o pai dela, né, meus tios. E quando eu contei para os meus pais, nossa, primeiro ficaram, poxa, por que você não contou antes? Ou, poxa, por que você não pediu ajuda antes? A gente ajudaria com alguma coisa? Eu falei, então, essa é a hora. Né? A gente quer, o momento chegou, vai perder. E é isso, eu preciso de vocês. E aí, não é à toa. Meus tios não puderam vir na primeira inauguração, porque eles moram no interior, né, em Penápolis, 6 horas daqui. Na primeira, a minha própria sócia não pôde vir, porque ela estava em plantão. E meus pais estavam lá, meus pais, meus irmãos, minha cunhada, meus sobrinhos também foram. Então, assim, eles estão em tudo na minha vida, em tudo. E na segunda loja, minha prima e o marido dela conseguiram vir.
Infelizmente, na segunda loja, ninguém da Honest conseguiu ir, porque eu tive que abrir num domingo, né, inauguração. E minha prima comprou camiseta, igual para todo mundo. Então, tava eu e minha noiva com a blusa da Honest, porque é ela que faz os abastecimentos comigo, né? E o restante tudo com uma camiseta laranja, para ornar justamente com uma das cores da Honest, né? Que legal. Então, é isso. Minha família tá sempre Eles junto. abraçaram o projeto. Abraçaram. Minha mãe já abasteceu loja comigo. Meu irmão ajudou a montar a primeira loja. Então, só meu pai, ele quer ajudar tanto, mas pela idade dele não consegue. Então, ele toda hora quer ajuda, quer que vá lá com você, precisa de alguma coisa. Então, sim, minha família sempre esteve lado a lado com tudo. Que legal. Eu acho que isso faz muita diferença, né, Nath? Sentir isso. Total. É quase um negócio de família, porque a prima é sócia, a noiva ajuda, os pais, os sobrinhos, tá todo mundo, é quase isso, um negócio de família. Que bacana. Exatamente. E até puxando esse gancho que você falou também, você falou do seu irmão, né? Você falou um pouco do seu avô. Vou te fazer uma pergunta muito aberta, assim. Tá. Você acha que todo mundo tem capacidade e tino, ou, enfim, expertise para ser empreendedor? Olha, eu sei que acaba sendo um pouco de dentro, né? Intrínseco, quando a gente é um pouco mais criativo, um pouco mais... quer planejar as coisas. Mas sim, todo mundo pode ser empreendedor. Eu acho que o que você precisa é querer aprender. É igual a gente estava conversando antes de iniciar sobre troca. Se você está disposto a fazer trocas, você vai longe. Só que tem que estar disposto a aprender. Seja diretamente com os ensinamentos da própria franqueadora ou com outros cursos. Se você estiver disposto a aprender e a evoluir, acho que qualquer um pode ser empreendedor, sim. Que legal, bacana. Nossa, muito bacana. E aí, Mo? O que Bom, você tem na sua pauta aí? Eu tenho um roteiro aqui, gente. Eu fico olhando assim, eu só dou uma resbalada aqui de olhar, porque, meu Deus, ele tem 59 perguntas mapeadas que eu tô fazendo pra Natália. Acho que uma coisa muito, muito legal do nosso modelo é isso que vocês comentaram, né? De você conseguir reunir as pessoas que estão do teu lado. Fico muito feliz que tem uma família para poder abraçar, porque a jornada ainda ela é muito mais leve. Agora eu queria, indo para um outro caminho, já olhando o nosso modelo de negócio, eu quando converso com candidatos, Nath, muita gente fala que conheceu o mercadinho do condomínio, né? Conheci o mercadinho do condomínio. E eu costumo dizer que a Honest é também o mercado do condomínio. A gente atua também no segmento corporativo, hoje abrindo lojas dentro de até academia, hospitais, universidades, dentro de corporativo, às vezes escritórios. Tem loja até dentro de usina, né? De usina, de clube, de aeroporto. Clube, aeroporto. Pouca gente olha essa vertical corporativa. Eu sei que você tem 2 lojas no residencial, está abrindo a terceira agora, que também vai ser residencial. Você pensa, de repente, testar uma loja corporativa? Você já começou a falar, poxa, talvez pode ser um caminho? Qual que é a sua visão em relação ao mercado corporativo também? Penso talvez que possa ser um caminho, sim. Como eu ainda não tive perna agora para abastecer, cuidar da parte estratégica e prospectar, então acaba ficando um pouco mais parado essa outra parte. Mas eu creio que a hora que eu conseguir sair do CLT o mais rápido possível... Ô, Nath, onde você trabalha não dá para botar um mini mercado, não? Tava conversando com... Vira o crachá de um pro outro aqui, ó. Lá eu não quero misturar as coisas, né? Sim. Mas então você sai e vira fornecedora, tá? Combinado. Pode ser. Pode ser, inclusive. Mas eu até mencionei, né? Se a gente colocasse outro franqueado ali, sem problema nenhum. Eu só não sei até que ponto compensa no local, né? Porque a gente trabalha numa indústria de pão, né? Então tem óbvio, né? Tem gente, tem vários caminhoneiros, tem o pessoal que trabalha, mas lá não tem muito escritório. Então, e eu não posso não tenho um local para consumir lá dentro, né? Só o refeitório. Então, ainda da minha parte, eu não vejo o interesse de abrir lá, a aplicabilidade também, mas tenho interesse sim de abrir para outras áreas, não só o residencial. Afinal, todo mundo precisa de ter algo rápido, né? Sim, a gente fala, né? Onde tem gente e são ambientes controlados, nosso modelo de negócio ele pode se encaixar, se aplica muito bem. Eu queria agora fazer um recorte, que é o seguinte.
Você já tem lojas com nível de maturidade, assim, que, poxa, já passaram um ano ali de operação. E a gente, quando olha o histórico de crescimento, faturamento de uma loja, tem muito aprendizado lá. E a gente gosta de ouvir do nosso próprio franqueado. O que você entendeu que fez bastante diferença no resultado Pode pegar uma loja sua como exemplo, de ações, de processos, de campanhas, enfim, o que na sua cabeça você conseguiu, junto com o apoio do time, executar, que você viu que começou a mudar significativamente o resultado, a performance da tua loja e que pode servir para os nossos franqueados que estão assistindo aqui, estou operando uma loja, tá naquela curva inicial, o que de repente eu já poderia abreviar, que tipo de recomendação você daria quem está fazendo isso dia sim, dia também? Certo. Teria várias questões para poder falar que faz a diferença, que a gente vai aprendendo no dia a dia. Mas teve uma franqueada que me ensinou, num dia que eu fui visitar a loja dela, que ela estava repassando, que falou, chega na segunda-feira, eu derrubo a loja e coloco depois de limpo tudo em cada outro local diferente. Para mim foi o diferencial. Quando eu cheguei na loja, ao invés de limpar e devolver tudo para o mesmo lugar, eu mudei. Uhum. As pessoas começam a olhar diferente, começam a ver como se fosse algo novo. Eu já tinha visto que promoção não ajuda. Cupom de desconto, nem sempre todo mundo está interessado, só quem realmente é trabalhador dentro do condomínio, né? Que eles adoram, inclusive, porque fica um pouco mais em conta para eles. Ações, acaba que muitas vezes acabam ganhando alguma coisa de cesta sem nem saber, porque não acompanharam nem o grupo no WhatsApp, nem mesmo presencialmente lá na loja viram a cesta e se interessaram. Mas esse diferencial de derrubar a loja, entre aspas, e voltar para os locais diferentes chama atenção. Olha só. Foi assim, apesar de ter colocado produtos novos, tirar foto e mostrar lá que chegou esse produto, fazer propaganda. Você tem um canal de comunicação ativo nos condomínios, então? Exato, um grupo no WhatsApp. Funciona muito nesse primeiro condomínio, o segundo não funciona muito. Mas nesse primeiro, o que eu coloco lá, igual quando acontece, né? Você vai atrasar um abastecimento por algum motivo, você coloca lá, já tem gente que já interage, já pede outra coisa, pergunta se a gente não vai colocar outro item, por que a gente está colocando mais de um item e menos do outro. O pessoal te cobra. Eles são. O pessoal da portaria também. Inclusive tem um zelador novo lá. Olha, quando precisar de ajuda, me fala. Eu ajudo a abastecer também. Eles são muito ativos. Não só para cobrar, mas também para ajudar. Sim. Que legal. Pode falar. Não, e é só justamente pegar esse ponto, assim, né? Eu acho que cativar as pessoas que fazem parte da manutenção do ponto, que é ele existir ali dentro daquele condomínio. Então, o zelador, o porteiro, o síndico, enfim... Na minha visão, tem um valor, né? E agora, você comentando em relação a isso, eu queria te ouvir falar um pouquinho mais em relação a esse relacionamento mesmo, de como você sustenta, você tem relação com o síndico, você apresenta as coisas para ele, você já tem um grupo no WhatsApp, né? Tá mais perto aí dos consumidores finais, mas como é que funciona e qual que é a sua visão em relação a essa manutenção de relacionamento, querendo ou não? Assim, cada condomínio tem o seu perfil. Sim. E tem um condomínio que a gente não consegue ter essa manutenção, conversando diretamente com eles, são mais só vai, coloca e compra. E tem condomínio que gosta de interagir mais. E eu sou uma pessoa que gosta de falar. Falar o tempo todo. Então alguém entra na loja, eu já estou dando oi, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tem alguma coisa que está faltando? Eu me interesso por isso. Então, nesse condomínio específico que eu falo muito com a portaria, com o zelador, eu trato eles da mesma maneira que eu trato qualquer outra pessoa, né? Não é porque eles estão ali, são pares de trabalho, né? Que estão atendendo também o condomínio, que a gente não vai conversar da mesma maneira, né? Claro. Então, eu tento fazer sim um abastecimento rápido para eu poder seguir com minhas outras obrigações, mas eu gosto de aparecer, dar um oi, conversar, eu aviso quando eu estou chegando, quando eu estou indo, e isso faz
faz toda a diferença. E as pessoas se preocupam. Você não veio ontem. Quem veio foi a sua parceira. Senti sua falta. Então, isso é gostoso. E faz toda a diferença. Você ganha as pessoas. Né? Finalmente, acaba às vezes até sendo um saque. Que não é vem um feedback, né? E você tem um feedback ali, tanto pelo morador através deles, quanto deles. E o lado bom ali, onde eu tô no primeiro condomínio, o mini mercado fica na frente da portaria. Então, todo mundo que entra no condomínio tem acesso. E a portaria também tá ali o tempo todo. Então, ela vê como é que tá, o que tá sentindo falta. Enfim, é isso. Eu acho que você tratar as pessoas como você trata no dia a dia também faz um diferencial. Não importa se é o zelador, se é o condômino, se é a pessoa da limpeza. Isso é muito importante que vocês estão falando, porque a gente tem um modelo de negócio autônomo e às vezes o autônomo distancia a relação. E acho que a estratégia e acho que o grande diferencial está, por mais que eu tenha um modelo de negócio autônomo, eu não desconecte essa relação pessoal, porque é o que vai gerar esse diferencial competitivo ali na ponta das pessoas que ou vão te apoiar, às vezes caiu um azeite da sua prateleira. Às vezes ninguém ia te avisar. Mas, de repente, quem está passando ali da limpeza, ou quem passou ali, que é o zelador, te mandou uma mensagem falando, olha, aconteceu isso. E eu já vi casos onde eles limparam, tiraram foto e mandaram para a gente. Então, esse cuidado que tem, esse respeito que você falou, essa proximidade, muda muito a realidade, porque eles passam a defender você dentro do condomínio e, sem dúvida nenhuma, reduz muito o churn, né, que é você perder uma loja dentro de um ponto de venda, né? Você que vem de uma carreira, principalmente como engenheira de alimentos, né, cuidando dessa frente, segurança alimentar é o topo dessa lista, né? Então, pegar um produto, às vezes, que está vencido, imagina como que você lida com esse tipo de situação. Então, esse cuidado, até para você conduzir caso aconteça, ele é muito mais fluido se você tiver essa relação, uma boa relação com os moradores. Baita sacada, você que está vendo aí, já está operando loja, se você não tem seu grupo ainda, né? Ou você não investe esse tempo também quando você vai fazer o processo de abastecimento, invista nisso porque é um diferencial muito, muito, muito grande. Ótimo insight, Nath. Além disso também, né? Como o síndico, muitos dos síndicos que atuam agora no mercado brasileiro são síndicos profissionais, às vezes eles não estão no condomínio. Então, o zelador, o gestor predial são o braço direito, esquerdo, e eles que realmente ajudam a fazer esse reporte e a manter esse relacionamento. Porque se você tem um bom relacionamento com esse gestor predial, com esse zelador, há grande chance de ele continuar te endossando como fornecedora do condomínio, né? Exatamente. Legal. Bom, a gente não fala só de coisa boa aqui, tá? A gente é ultra transparente, a gente não fica editando podcast. A gente gosta de entender os desafios e os perrengues. Pô, a gente empreende há bastante tempo, a gente já passou muito perrengue. E a gente gosta de trazer, de fato, que existem desafios dentro do modelo. Queria que você dividisse com a gente assim, algum desafio que você passou dentro do modelo ou empreendendo mesmo, que eu acho que é legal que, poxa, como que a gente pode tirar disso daqui um aprendizado e levar para outras pessoas para não cometer ou o erro ou a situação que acabou acontecendo. Se você puder dividir com a gente aí alguma situação. Bom, o mais difícil é você lidar com o cansaço. Primeiro ponto é esse. Depois que eu consegui organizar os meus horários, né, no dia a dia, melhorou bastante. Mas qual foi a dificuldade com essa questão de horário? Como eu disse, eu pego dentro das 4 linhas. Então, a gente vai lá no treinamento da Honest e tá lá, né? Você tem que abastecer, né? Não com essas palavras, 3 vezes na semana. E batendo o pé com todo mundo, vamos abastecer 3 vezes na semana. E tô lá, me lascando, segunda, quarta e sexta. Tem que ser nesses 3 dias. E aí isso começou... São os únicos 3 vezes por semana que fazem sentido, né? Exatamente. Tá. E tem que ser, e vamos fazer. Não porque a Honest ensinou, tem que ser dessa maneira. Minha noiva brigando comigo, mas vamos fazer. Então eu chegava 19 horas em casa do serviço no dia que era o meu plantão. Isso se não fosse depois, e vamos arrumar as coisas para poder encher o carrinho, levar para o carro.
E não dá, foi exaustivo. Além de morar num condomínio de 6 torres, eu moro no 6º andar e o carro, como eu faço vaga casada com meus pais, fica do outro lado do condomínio para ficar dentro da parte coberta, porque, né, sabe como é que é homem para carro, né? Então, era muito difícil. Então, aquela coisa na cabeça, eu tenho que abastecer, eu tenho que fazer, e tem que ir, tem que dar certo. E no início foi muito difícil com a questão dos fornecedores, então ir em mercado atacadão. Então, imagina, né? Você vai no mercado, demora lá meia hora, 40 minutos, se não tiver cheio, no atacadão, para depois ir abastecer a loja. E... Depois de ter trabalhado o dia inteiro, num plantão de 12 horas. Nossa, horrível. Então, já deixei de abastecer por conta disso e aí você deixa aquela loja vazia. Então, o problema aí foi bastante questão dos horários e a questão de querer fazer exatamente desse jeito. E aí, com o que eu aprendi, né? Eu não sei se foi com a própria Sabrina ou com uma outra franqueada no dia de uma convenção. Eu abasteço 2 vezes na semana. Aí, conversando com uma pessoa do condomínio que tem um mini mercado do concorrente, eu abasteço 1 vez na semana. Eu falei, uai, por que não? Vocês não leram que era 3 vezes? Exatamente! Ai, minha cartilha não falou isso. Não é isso! Vamos fazer! Então, assim, hoje eu abasteço 2 vezes na semana. Vai faltar alguma coisa, mas o que vai faltar? Qual categoria, né? Exatamente. O que eu vou perder? O quanto que eu vou perder? Ou o quanto que eu vou ganhar não indo nesse dia? Então, isso começou a me dar uma tranquilidade. Então, o primeiro ponto foi realmente sair do cabresto, organizar os horários. Foi o maior perrengue. O outro foi lidar com, não o primeiro furto, né? Mas, porque acontece, infelizmente, mas com um furto grande que eu tive no segundo condomínio. Que, bom, eu tenho a câmera da Intelbras e só tinha 7 dias por semana armazenamento. E aí comecei... o seu chip, o seu micro SD era para 7 dias? Era na nuvem. Na nuvem. Isso. E aí comecei a ver faltando alguma coisa, estranhando. Não me dou bem com a picklist. Tento fazer inventário, fazer picklist, mas eu não sei que bagunça que eu faço ainda até hoje, com todos os aprendizados, com todas as dicas, sempre dá errado. Então, eu comecei a achar uma coisa estranha, mas eu falei, bom, não posso cobrar, porque além de eu não ter visto nada estranho na câmera, meu picklist não tá certo, como é que eu vou cobrar alguma coisa? E aí foi indo. Chegou num dia que eu senti a falta de um todinho, e aí eu falei, mas isso aqui eu abasteci há 3 dias atrás, não é possível. Não tá lá que vendeu. E foi. Aí comecei, acompanhei 7 dias de venda. 7 dias de furtos. Da mesma pessoa? R$300. Não. Da mesma pessoa, Nath? Da mesma pessoa. A pessoa entrava, olhava, Disfarçava. escolhia. Aí escolhia tudo que queria, passava no totem. Passava tudo no totem, tá? Depois pegava uma paçoquita, colocava, cancelava todos os outros, passava para a paçoquita. No último dia foram quase R$60. Mas no último dia eu estava trabalhando de madrugada no CLT, cheguei em casa, eu falei, deixa eu dar uma olhada. E acompanhei. E a vontade de pegar o carro, sair correndo e ir lá? Exatamente. Horrível. Sim. E o nervoso que dá, né? A ira que dá. Raiva, lógico. A raiva. Porque você tá lá se matando para alguém fazer isso, né? Eu falei, bom, já tinha alertado o síndico no meio da semana, tinha falado que eu queria bloquear a entrada dele. E esse condomínio tem controle de acesso, então, no ponto? Tem, que é o que é de comunidade, né? Sim. Ele tem controle de acesso, um pedido deles, inclusive. E aí, não, deixa, eu vou tentar falar com ele, mas não precisa bloquear a entrada dele ainda não. Tá bom. Não conseguia falar. A minha saga foi grande. Tive que ir na dona do apartamento, para depois ir no agente dessa pessoa, porque essa pessoa também é um artista começando, né? E, enfim, tive meus R$300 de volta, mas a dor de cabeça que dá, e o que dá você pensar, meu, e o resto? E os dias que eu vi que estava faltando alguma coisa, eu não posso nem cobrar aquilo. Eu não tenho comprovação, né? E você fica numa impotência porque você fala, não, chega, não quero mais aquela loja, vou falar com a Honest, vou destratar, e é isso. Mas não, no dia seguinte, indo, abastecendo a loja, tendo alguns percalços lá com moradores.
E essa foi a outra parte difícil, lidar com o furto, o que você vai fazer, porque o retorno você vai ter, seja com Sim. boletim ou seja o próprio dinheiro. Mas é isso. A situação é desgastante, né? Acho que assim, como você lida com isso também, né? Tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo. Desculpa. E vou te falar, é pior do que perder um produto fora da validade para quem é da minha área. Sim. É muito ruim. Porque você não imagina isso das pessoas. É porque é uma ação né? humana, né? O produto fora da validade, assim, ninguém comprou, não teve apelo, enfim, é uma coisa, tem um sujeito indeterminado, digamos assim. Agora, você vê realmente a imagem de alguém entrando e fazendo isso com consciência de que estava fazendo, né? E pior, fazer com consciência e fazer ainda... Pior ainda dessa forma, assim, né? A pessoa não foi lá e tipo assim, não, eu vim para fazer isso, né? Veio tentando ludibriar, passou, tirou e tudo mais. Acho que essa sensação, assim, esse mal-estar que fica, essa impotência, como tu bem mesmo colocou, é que é o grande desafio de se lidar, né? Pelo menos na primeira vez. Depois, acho que quando acontece, e também entende-se que uma certa parte de perda faz parte do modelo de negócio, a gente sempre brinca, né? O pessoal visita a gente, às vezes, na BF de outros estandes. Eu recebi, o pessoal era de uma loja de sapato, agora não me lembro exatamente qual que era. E aí eles perguntaram, falaram, mas como é que funciona, né, a perda de produto? Eu falei, gente, vocês têm... Só uma dúvida, assim, vocês chegam a ter perda na produção, às vezes extravia? Tem. Eu falei, é a mesma coisa, né? Todos os modelos de negócio têm um índice de perda, mesmo que não seja uma questão de validade, como é dentro de alimentos. Mas ainda assim, eu acho que aprender a lidar com isso, que acontece. Mas você imagina que acontece, assim, num âmbito terceiro, né? Tipo assim, acontece, mas nunca vai acontecer comigo, né? Você não vê, né, diretamente esse desperdício. É muito difícil você enxergar a forma como a gente enxerga um desperdício numa loja dessa, principalmente por furto, né? Sim. E eu acho que o grande desafio é justamente esse, assim, a gente sabe que vai acontecer, é muito difícil não acontecer em maior ou menor grau, maior como essa situação que aconteceu, mas independentemente disso, é de ter a sensação de que, meu Deus, aconteceu e aconteceu comigo, né? Achei que comigo não ia acontecer, acho que essa é a principal. Quando a gente empreende nesse modelo, fala, não, mas comigo não vai acontecer. Não, poxa, eu tô fazendo tudo tão certinho, né? Isso, eu tô conversando com o síndico, eu fiz a implantação, eu li a cartilha, eu tô abastecendo 3 vezes por semana, como é que alguém ainda vem aqui? Exato, exatamente. Então, acho que essa sensação de ter que lidar com esse desconforto é que foi talvez um período mais nebuloso. Foi, que aí entra no perrengue, né? E a questão também da parte de picklist que eu falei, também entra na questão dos valores, né? Do preço, em que preço aplicar. A Honest tem uma ferramenta muito boa e muito rápida, muito prática, mas mais uma vez, estou no CLT, tenho cansaço e tudo mais. Tive dificuldade em ir aumentando os valores, porque eu não tinha colocado nos valores ideais, né? Então eu acabava mais perdendo do que ganhando quando você vê os outros gastos. E eu acredito que sejam essas 3 coisas, né? Lidar com a parte da picklist, dos valores que a gente vai aplicar, tá sempre atualizado ali. Sim. Essa parte do furto, né? Dessa ruptura que você não espera, não deseja. Sim. Não que você não deseje as outras rupturas, né? E a questão do tempo. Legal. A questão da agenda é uma coisa que eu vejo que é uma das mudanças mais, às vezes, complexas de se fazer, porque você tem uma rotina, às vezes, de anos. Que assim, você tem a rotina do trabalho, depois você já tem a academia que você faz, seu curso de inglês, a terapia, você tem uma dinâmica de vida. E no outro dia, você paga a taxa de franquia e começa a trabalhar, né? Aí você chega, agora é meu negócio. Como que vai ser a minha agenda? Como que eu me organizo? E aí... É uma tela em branco, né? É uma tela em branco, exato. E você não está pronto para, às vezes, preparar essa própria agenda, ver como que você vai conseguir encaixar, até porque você tem uma dinâmica de vida no CLT, mais o teu relacionamento de amigos, família, e você precisa encaixar esse novo projeto que é empreender no meio do caminho de tudo isso. E tem que funcionar. E eu acho que isso é um grande desafio. É um grande desafio. Até conversando com outros franqueados, assim, eu lembro de numa das coisas, acho que na primeira convenção que a gente fez, estava conversando com uma franqueada que ela falou, gente, eu me desbaratinava, assim, chegava segunda-feira, eu não sabia se eu abastecia, se eu comprava, se eu recebia, o que eu comprei na semana passada, Ela não sabia o que fazer, e ela disse que começou a aprender de trás para frente, ela começou a se organizar de trás para frente. Ela falou, não, se eu vou abastecer na quinta-feira, qual é o primeiro passo que precisa acontecer antes do abastecimento? Aí, separar produto. Tá, então vou botar aqui quarta-feira, sei lá, 5 horas da tarde eu vou separar produto, por exemplo, né? Tá, e antes de separar produto, o que eu tenho que fazer? Picklist. Então, tal hora eu vou gerar a picklist para fazer... E ela começou, assim, a fazer... Desconstruir, né? Desconstruir para construir, né? E assim ela começou a organizar
qual seria a rotina ideal dela. Então ela falou assim, cara, segunda-feira eu não abasteço. Segunda-feira eu faço compra de produto. Eu vejo tudo que vendeu e programo todas as minhas compras com fornecedores, com atacado, onde quer que seja que eu vá comprar. Terça-feira eu vou fazer... Enfim, ela foi construindo, claro, de novo, dentro da realidade dela. Essa realidade muda de franqueado para franqueado, de todas as obrigações que a gente tem de vida e desejos que a gente tem, tempo que a gente tem também de disponível. Mas isso foi uma coisa muito legal de ela ter comentado. Foi justamente esse desafio que ela também teve, assim, cara, um dia eu acordei, é isso, eu tinha pago uma taxa de franquia, eu tinha um ponto para operar, eu tinha alguns produtos, eu falei, o que eu faço agora? Eu corro, eu cabeceio, eu grito gol, né? Para onde que eu vou? Eu acho que isso realmente é... A gente que já também empreendeu do zero, né? Também fica assim, cara, beleza, eu tenho tanta coisa para fazer, mas eu não sei como que eu dou voz de prioridade, né? O que eu faço primeiro? O que eu faço e o que eu faço primeiro? E como é que eu vou tateando isso? Porque dentro da tua realidade como CLT, você chega para trabalhar, você sabe, beleza, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo, eu tenho reunião tal hora, eu vou responder e-mail, eu tenho que fazer tal atividade, enfim, até você entrar nessa engrenagem, porque não tem ninguém te dizendo, faz assim, faz assado, né? Acho que isso é uma coisa, realmente é um desafio. E uma coisa legal do CLT, fomos CLT, né, no passado, e alguém no CLT monta a sua agenda. Especialmente no começo, né? Você chega para fazer o onboarding da empresa. Exato, e assim, alguém está preparando sua agenda, está pensando o que você precisa trabalhar, por que você precisa trabalhar naquilo. Quando você está empreendendo, você precisa escolher essa sua agenda. Gerar essa demanda, né? Gerar essa própria demanda. E é um desafio, tá? Hoje também é um desafio, né? Vai mudando, porque você vai tendo projetos às vezes um pouco mais complexos, você tem gestão de pessoas no meio do caminho, que hoje o modelo que você investiu, que é da Honest, hoje você não tem gente que trabalha para você. É um modelo mais autônomo, simplifica. É menos complexo. Mas, de novo, a depender do modelo que você está, pode ficar ainda mais... mais desafiador ainda fazer. Isso aí. Estamos caminhando para o final aqui, Aninha. Quer fazer uma pergunta antes de eu ir para a última? Quero. Eu ia perguntar sobre... Justamente, a gente falou sobre essa questão do desafio, do desafio, enfim, E eu queria perguntar qual foi a mais grata surpresa. Que a gente falou desse desafio, do que foi um perrengue ali que você passou, e a gente também é muito transparente em dizer que vai ter perrengue. Não foi o último, né? Acho que a gente vai aprendendo ao longo desse tempo. Mas qual foi uma grata surpresa, assim, algo que aconteceu que você falou, caramba, que se eu não tivesse investido, né, empreendido na Honest, se eu não tivesse esse mini mercado nesse condomínio com essas pessoas, essa situação não teria acontecido. Tem algum caso para contar pra gente? Olha, algum caso específico, talvez não. Mas a grata surpresa foi essa relação mesmo com o pessoal que trabalha no condomínio. Porque eu não esperava que fosse ter isso, eu achava que seria algo bem mais independente. Mesmo tendo a minha relação, como eu converso, como eu lido com as pessoas, eu esperava que fosse mais independente. Aconteceu um problema na loja, se você viu, se você não viu, problema seu. Quanto tempo você vai demorar para voltar a conseguir atualizar o sistema, liberar o sistema, o pessoal fazer a compra, mas não. Você tem pessoas ali que sabem que não é delas, que não faz diferença nenhuma para a vida dela ela fazer isso, mas tá lá, olha, saiu do sistema aqui, olha, acabou tal produto. E isso para mim foi gratificante, de alguma forma, porque para quem está no CLT, tem que dar atenção para tudo e não consegue dar a devida atenção para as pessoas que estão ali que você quer atender, isso é muito bom, porque você tem um intermédio ali, você consegue lidar, apaziguar algumas coisas e melhorar ainda em outras, tendo alguém ali no meio do caminho. Você redescobriu a gentileza, às vezes, de algumas pessoas. Exatamente, a gentileza. Que legal, bacana, Isso. bonito. Muito bom. E por outro lado, o que eu não posso deixar de reforçar é a outra parte, a parte da franqueadora. Essa parte de ter a consultoria, talvez por eu já ter trabalhado com consultoria na minha parte, na minha área e tudo mais, mas vocês têm pessoas chaves. Eu sei que eu posso citar nomes como Fábia, a própria Renata, a Sabrina, que são todas maravilhosas, né? Como outras pessoas também que já me atenderam, mas ali, pessoas que querem te incentivar e tá com você. A Fábia, qualquer coisinha que ela pode melhorar para sua implantação, ela tá fazendo. E não só porque eu sei que ela tem uma demanda para atender aqui dentro como trabalhadora, né? Como na empresa, mas é nítido que é o além.
é a relação de pessoas, dos dois lados, tanto com o nosso cliente quanto aqui para dentro. Ai, Nath, assim eu choro. Tô emotiva. Diretoria de operações está aqui, ó. Operações. Obrigada pelo teu depoimento. Depois eu mando o Pix, tá? Que eu... Brincadeira, gente. Brincadeiras à parte, foi muito genuíno. E realmente, acho que isso é um diferencial que a gente sempre tenta incutir na nossa equipe e faz muito parte da nossa cultura aqui como Honest, né? Esse espírito colaborativo, tem uma frase que eu sempre falo, que você já deve ter me ouvido falar, que não somos nós contra os franqueados, nem os franqueados contra franqueadoras, é franqueado e franqueadora sempre juntos contra os problemas, né? Então, qualquer situação que aconteça, a gente está aqui para resolver e para ter sucesso mútuo, né? A gente só existe se os franqueados existirem. A gente não tem ponto próprio, para quem não sabe, né? Nós não temos ponto de venda próprio, todos os nossos pontos de venda são gerenciados através dos nossos franqueados e ter esse feedback só mostra para a gente que a gente está no caminho certo e que é por aí, né? Dar esse suporte, estar sempre perto dos nossos franqueados e principalmente ouvir os franqueados para que a gente consiga trazer também inovações, ferramentas. Eu já fui notando algumas coisas que você foi falando aqui, eu já estava com o notebook aberto justamente para anotar algumas ideias aqui de melhoria que a gente pode ter ao longo do caminho, mas obrigada por contar com o nosso time. Conte sempre com ele. Não, conto, com certeza. Vou deixar você fazer a sua pergunta final, porque senão eu vou fazer. É a mesma. Eu queria fazer a última pergunta para ti, e é a seguinte. Muita gente que está ouvindo aqui, assistindo esse nosso papo, sonha em tomar uma decisão de empreender. A gente tem aqui os que já tomaram a decisão e tem gente que vai tomar essa decisão. E tem muita coisa, né, que passa na cabeça. Às vezes a família, a gente falou um pouco do apoio da família, tem gente que a família não apoia. É o contrário. E tem essas inseguranças no meio do caminho. O que você diria para alguém que quer tomar uma decisão de empreender? E aí eu não estou falando de empreender com a Honest, tá? Que quer tomar uma decisão de começar um negócio, independente dele qual seja. A gente já falou da importância de você escolher o parceiro correto para fazer isso, se capacitar durante esse processo, estar aberto durante esse processo. Mas assim, a pessoa que quer começar um negócio, que mensagem final que a Nath gostaria de deixar para essas pessoas, assim, de incentivo? Cara, vai por quê? O que foi importante para você nesse processo? O que foi essa faísca para tomar uma decisão de começar a empreender? Primeiro, eu gosto muito de falar, né? Quando alguém pede algum conselho meu, alguma coisa, não haja por impulso, mas também não tenha medo de agir porque vai se arrepender. A pessoa ela tem que se jogar no que ela quer e ela tem que... Não é questão de vestir a camisa, seja de empresa ou algo do tipo. Se você quer fazer, faça. Você não pode perder tempo, né? No dia a dia é tão curto, os anos vão passando e a gente vai deixando tanta coisa para trás. Mas se quer fazer, faça, arrisca. Porque o errar, o não, você já tem. Assim como, né, com a minha sócia a gente pensou da mesma maneira. Se der certo, a gente vai crescer muito. E se não der certo, tudo bem, a gente aprendeu. A gente arruma a nossa mania e volta para casa. Então, assim, não tenha medo. Se arrisca, vá, faça. Se puder contar com os seus, que conte. Porque, assim, quem é de verdade permanece. Agora, se não puder contar, vai mesmo assim. Uma hora você vai voltar, essa pessoa vai estar lá. Seja te apoiando ou não, mas ela vai estar lá. Então é isso. Uau! Eu até anotei aqui, ó. Não haja por impulso, mas haja. Tem uma mensagem aqui no que você falou que é muito, muito, muito forte. E eu concordo contigo, assim, a gente não vai ter... Das decisões, eu pego historicamente das decisões, o que eu tinha realmente certeza, eu errei. Então, quando eu tinha às vezes 60%, 70% que aquilo poderia funcionar, e tinha um pouco desse feeling também, mas chega um momento que você precisa pular do bungee jump, assim, você precisa saltar do avião, porque você não vai ter todas as respostas, mas acho que se você tiver com as pessoas certas no projeto correto ali, de novo, sempre respeitando a integridade, honestidade e transparência, esses são preceitos que a gente gosta de trabalhar para se envolver com qualquer tipo de projeto. Você já tem aí 50% de chance de funcionar, e aí 50% é o trabalho que você vai desenvolver nesse meio do caminho. É isso aí. E aí, gostou do papo? Gostei bastante. Bom, obrigado. Vários insights, anotei muita coisa aqui. Eu também, já anotando algumas coisas.
Bom, quer fazer um encerramento, então? Eu só queria fazer um último complemento dessa frase, enfim. Tem uma frase também que eu ouvi, que eu adotei para minha vida, que é: o caminho se constrói caminhando. Então, é isso. Se você ficar imaginando o que tem depois daquela pedra que você não consegue enxergar, você não vai saber se você não chegar até a pedra e olhar, não, é uma cachoeira, ou é só mais um caminho, ou tem um pedregulho, ou tem um abismo, enfim. Então, é isso. O caminho, enfim, o caminhar se constrói caminhando. Acho que isso corrobora muito com o que você estava falando. E, justamente, quando a gente olha para a nossa vida, ela é um compilado de várias fases, né? Às vezes, o empreender, ele é o start de uma fase tão longa e tão bonita e tão transformadora, e que mesmo que não seja, ela foi uma parte, ela não foi a tua vida inteira, né? Então, acho que isso também me ajudou quando eu tive que tomar decisões difíceis. Tá, beleza, mas se tudo der errado, beleza, foi um capítulo dentro de uma jornada muito grande e muito maior do que isso, né? Então, que legal. Nath, muito obrigada pelo papo, foi delicioso passar esses... Você quer uma hora que a gente fica conversando, que eu nem vi passar, o pessoal, a produção falando uma hora. Muito obrigada pelo teu tempo pra gente conversar, para contar a tua história, para falar sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre as conquistas também. Seja sempre muito bem-vinda. E vamos inaugurar essa faixa aí, vamos fazer uma cerimônia agora no finalzinho da nossa convenção. Para quem não sabe, a gente tem a convenção anual e vai ser daqui 20 dias, meu Deus! Vamos aproveitar. Você que está assistindo, franqueado, que ainda não se inscreveu na convenção, se inscreva na convenção, dia 30 e dia 31 de agosto, agora de 2025. Teremos nossa convenção, tá fantástico. A gente tá preparando cada... Nath vai estar lá. Nath vai estar lá. Você vai conversar com a Natália. Olha, exatamente. Vai conseguir conversar com ela e entender de fato o que ela tá fazendo e vai abrir a terceira loja. É isso. É isso aí. Só para complementar. Eu acho que tudo isso que eu falei, você também precisa de pessoas para te impulsionar. Com certeza. E assim, a minha noiva e a minha prima, Fabiane, cara, são teu braço direito e esquerdo, né? Qual é a sua noiva mesmo? Minha noiva é a Adriele. Dri, a próxima você vem, tá? E a minha prima, que é minha sócia, é a Fabiane. Então, assim, a gente tem um legado muito grande do meu avô e isso é muito importante. E estando com elas duas, e com certeza com o marido da minha prima, né, o João. Eu tô falando com o negócio de família, gente. Então, da próxima vez, a gente vai chamar essa galera toda, essa tropa toda. Bora? Vem a tropa inteira. É isso aí. Na próxima, então. Com certeza. Obrigada, gente. Imagina, foi um ótimo papo. Então, eu vejo vocês no próximo episódio do Jornada do Franqueado e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.